pessoal, saudações tricolores. Bom domingo para todo mundo. Nós esperamos que nós fechemos o domingo com chave de ouro. Nosso jogo é o último da rodada, às 8h30 da noite. Mas antes de a gente começar a falar, eu espero que vocês me deem um bom domingo. Como? Se inscrevendo no canal. Pronto, é simples, basta clicar em inscrição. Pá, acabou. Depois, se você gostar, dá um like. Se não gostar, dá um dislike. É importante dar um like ou um dislike, isso é importante. E ativar as notificações para receber vídeos novos. Os amigos que já estão aqui, é só dar aquele tradicional like. Tá legal? Então vamos nós. Falar do Fluminense. Hoje o Fluminense joga contra um time que sempre é um adversário difícil de ser batido. Internacional. Principalmente quando o Internacional joga lá em Porto Alegre. Porque é um time... o Internacional sempre teve bons times. E além de ter bons times, eles crescem muito na casa deles. O que a gente pode falar é a mesma coisa da gente. O Fluminense é um dos melhores times do Brasil jogando em casa. Para ser sincero, deve ser top 5. Entre os 5 melhores times jogando em casa, o Fluminense está entre eles, com certeza. Então essa mesma dificuldade que esses times têm quando vêm aqui, nós temos quando nós vamos, por exemplo, a Caxias do Sul, ao Beira-Rio. São jogos mais encrespados, são jogos difíceis da gente sair de lá vencedor. E não quer dizer que a gente não tenha saído, já saímos lá ganhando de 4, já saímos lá naquela virada histórica de 2023, já ganhamos vários jogos lá, já ganhamos jogos onde o Ricardo Berna foi a maior figura em campo. Mas sempre é um jogo muito difícil. Sempre é um jogo muito difícil. E hoje deve ser mais difícil ainda. Primeiro porque a gente ainda não sabe qual time que o Renato vai escalar. Ele tem algumas opções dele, né? Opções dele de escalação. E ele está pensando muito no campeonato, no super campeonato mundial. Nós também, mas nós estamos pensando de uma maneira meio nervosa. E o Internacional tem uma preocupação muito grande. Se o Internacional perder hoje, eu estava olhando a tabela, se o Internacional perder hoje, dependendo dos resultados, o Internacional está navegando ali perto da zona de rebaixamento. E a gente pode falar já, isso já serão 11 jogos. Nada que não possa recuperar, tá? Isso aí, não estou falando que o cara vai cair, não. É só porque isso aí vai destruindo o time devagarzinho. O time fica 5, 6 rodadas seguidas ali perto da zona de rebaixamento, em 16º, 15º, aí numa rodada cai no 17º, o time começa a não produzir. Quando é um time forte como é o Internacional, um clube forte, tradicionalmente forte no brasileiro, aí a gente... o time começa a ficar muito nervoso, começa a não produzir, começa a não chegar lá em cima. Para os adversários, o tipo Fluminense é ótimo, é menos um brigando pelas primeiras colocações e brigando por um Z4, por um G4 ou de repente por um G6. Acho que o Fluminense hoje vai lá, está com 17 pontos, uma pontuação muito boa para o Fluminense. Muito boa, principalmente porque o Fluminense está conseguindo trazer pontos que uma grande parte da torcida, e eu me incluo nessa grande parte, o Fluminense não tem apresentado um futebol que a gente se empolgue. Mas entre a gente se empolgar e trazer os pontos, é melhor trazer os pontos. Mas o não se empolgar traz uma coisa ruim para o Fluminense Clube. Enquanto não empolgar a torcida, o Maracanã não enche. Isso é típico da torcida do Fluminense? Não, isso é típico de qualquer torcida normal. Normal, porque tem umas torcidas que são anormais. O time está perdendo de 20-0, 5 jogos seguidos, o cara continua enchendo o estádio. Aí eu acho que é um problema de retardo mental da torcida. Mas então é isso, o Fluminense conseguiu 17 pontos, está com um aproveitamento de mais ou menos uns 60%, o que é ótimo, Mas aquele futebol que encanta a gente, encanta o torcedor, esse o time ainda está devendo. A gente tem lampejos durante um determinado período dentro do jogo, que a gente joga para é isso que a gente quer, é jogar com esse jeito aí que a gente quer jogar. Aí fica ótimo jogar assim. Mas ele não se mantém isso um jogo inteiro, ou então 80% do jogo. Isso é terrível.
E a gente teve também que hoje viajou o Keno. Não sei se o Samuel Xavier viajou, mas o Keno viajou. Será que o Keno vai jogar? Eu acho que vai. Vai ser titular? Não creio. Mas vai entrar. Porque se ele ficasse aqui para fazer controle de carga, eu acho que a torcida não ia resistir a sacanear demais a fisiatria e ao presidente, a diretoria, o diretor de futebol, porque é um absurdo. Cara, dos caras que menos jogam está controlando carga. Aí foi o que eu falei no último jogo. Por que não controla a carga do Arias, que carrega o time nas costas? O Arias não tem nada de controlar, não. Meu amigo, vai pro jogo que a gente depende muito de você. E hoje é dúvida do Fluminense. Eu não gosto de botar aqueles quadrinhos, botar a escalação, aquilo é mais do mesmo. Prefiro falar. E quando a gente fala besteira mesmo, com ou sem quadrinho. Eu acho que a escalação do Fluminense hoje, o Renato pode segurar o Ganso para entrar com ele no segundo tempo. Eu prefiro o contrário. Eu prefiro que ele entre já jogando e depois saia para não estourar, porque hoje é o último jogo. Pensa uma coisa, hoje é o último jogo antes da nossa estreia, daqui a 16 dias, daqui a 17 dias, no Mundial. Pô, nego tem medo de... Pô, vou jogar o Mundial. O Mundial é prêmio pra caramba. Os caras dividem a premiação e a premiação em milhões de dólares. Pô. Então esses caras hoje vão segurar a peteca na... Então eu botaria para jogar um tempo e tiraria logo depois, para o cara não se contundir. Um camarada desse também não ficar tirando a perna toda hora, porque é normal, é do ser humano. Tô dizendo que eles vão amarelar não, tá? Tô dizendo que o cara pensa na hora de dividir. Enquanto o cara do Internacional está querendo dividir todas porque está lá atrás, e se perder, entra numa crise, tem grandes chances de entrar numa crise, apesar da classificação na Libertadores, apesar de uma classificação facílima na Copa do Brasil, jogando contra o Maracanã, assim como a nossa, jogando contra o Aparecidense. Então, os caras pensam, é só você se colocar no lugar disso, não, eu vou me matar em campo, mas daqui a 17 dias a gente vai estrear o Super Mundial. Se a gente ganhar lá, a gente vai ganhar milhões de dólares. Porque os primeiros 15 milhões de dólares, esses aí os jogadores não vão botar na mão. Mas se eles se classificarem, porque aí tem prêmio por vitória. Metade desses prêmios é deles. Com certeza. O Fluminense ganhou 3 jogos, ganhou do Borussia, do Mamelodi e do Uran. Uran é o Uran, né? O time da Coreia. Ursan, um negócio desse. Aí, vamos dizer, ganhou 6 milhões de dólares. 3 milhões de dólares vai ficar dividido entre os jogadores. Se alguém acredita que é o contrário, vocês têm que ler um pouco, vivenciar um pouco e acreditar em quem fala isso. Eu, inclusive. Porque é assim que funciona. Então você não vai dividir. Se a gente tivesse ali, aquela bola que vem, por exemplo, um Manuel da vida, um Manuel do Internacional vem pedir a bola com você você tira a mão. Você sai dali de perto. Tive que dar uma parada aqui porque o meu amigo que está aqui ao meu lado, se vocês viram latir, ele pediu para sair. É o único cachorro que é mais inteligente de todos, é o Cruzoé. O Cruzoé é um cachorro, só falta falar, mas ele fala latindo. A gente sabe, ele tem um latido para cada coisa, até para xingar a gente. Mas então você não vai dividir uma bola, cara. Dividir, que eu falo, você não vai fugir da bola, mas você vai pensar, inconscientemente você vai pensar. Então o Fluminense pode entrar com o Ganso ou pode entrar sem o Ganso. Para jogar com 3 caras no meio de campo, tentar segurar o Alan Patrick, que é o cara que pensa no Internacional. O tal do Borré, que também faz gol pra caramba, mas não sei se o Borré estava contundido, não sei se ele vai jogar. Ou ele estava contundido, ou jogou no meio da semana, ele estava meio barro, meio tijolo. Então, eu acho que com a escalação do Fluminense eu não sei qual vai ser. Eu não sei se o Samuel Xavier viajou. Se ele viajou, ele vai jogar. Eu não colocaria ele para jogar. Por quê? Porque o cara está vindo de uma contusão. Ele vai ter 15 dias de treinamento, sem jogar, sem nada, em ótimos campos. O centro de treinamento do Fluminense na Europa, lá nos Estados Unidos, é de uma universidade bacana pra caramba. Então eles não vão ter problema nenhum para treinar. Eu não colocaria um cara que acabou de voltar de uma contusão para jogar. Pode ter a contusão de novo, se agravar, sentir. Então eu iria de Guga. Para ser sincero, eu iria até de Vitor Eudes,
que ainda insistem em querer tirar o Vitorino do Fluminense. O Vitorino é um bom goleiro. Não fica nada a dever nenhum desses goleiros que tem pelo brasileiro. Nenhum. Um bom goleiro. Deixa o cara jogar. Não quero jogar um campeonato inteiro, vocês vão ver que o cara é bom no goleiro. Vai ter falha? Vai. Todo goleiro tem falha. Então, todo goleiro tem falha, todo centroavante perde gol feito, todo batedor de pênalti perde pênalti, todo goleiro toma frango. Então, isso é uma bobagem. Ora, se só tomar frango aí é diferente. Então eu iria de Guga, iria de Ignácio, Freitas ou Manuel, e aí pode ser o René ou o Fuentes. No meio de campo eu iria com 3. Martinelli, Hércules e Nonato. No início, Martinelli, Hércules e Ganso. No intervalo, já tiraria o Ganso para segurar o cara e enfiaria o Nonato. No ataque, eu acho que o ataque que vai começar jogando é o que está jogando. Arias, Everaldo e Serna. Não me espantaria se ele tirasse o Serna hoje e colocasse o Keno para começar jogando. Porque o Keno não está confundido. O Keno não tem nada. O Keno tem um mistério esquisitíssimo do Fluminense. Uma coisa estranha, mal explicada. Aliás, não mal explicada, não, nem explicada. Então ele pode entrar com o Keno. E o Everaldo, queria fazer um capítulo à parte para o Everaldo. A torcida do Fluminense está pegando muito no pé do Everaldo. Mas o Everaldo não é esse jogador ruim que falam, não. Ele não é craque, não. Mas não tem nem o Cano é craque. O Everaldo, ele tá, às vezes parece que ele está afobado. Mas ele é um cara que, pelas jogadas que ele já fez, assistências que ele já fez, pelos gols que ele já fez, cabeceia pra caramba. Se a gente se lembrar do jogo contra o Sport, que ele fez um gol aos 45 minutos do segundo tempo e salvou a gente com uma cabeçada. O gol do Aparecidense com uma cabeçada. Contra o Sport foram 2 cabeçadas que o goleiro foi buscar lá na gaveta. Quer dizer, é um cara que sabe cabecear. Levou um pênalti agora agora no meio de semana, contra o Once Caldas. O juiz não deu pênalti, mas foi um giro de calcanhar que ele puxou e ia sair ele e o goleiro. Então é um cara que não é ruim, está perdendo umas bolas, é a torcida do Fluminense, que é uma torcida super impaciente. Aí você fica vendo outras pessoas que têm canal no YouTube. Que tal esse? O que vocês acham? Esse é o meu candidato. Pô, você já viu o jogo? O cara fez 20 gols, 100 gols no campeonato fez. Você já viu como é que ele fez os gols? Qual foi o campeonato? Porque se você fala assim, o cara veio do campeonato da Moldávia, isso aí não serve. Outra coisa, o cara fez 20 gols, quantas chances por jogo ele teve para fazer gol? Isso é uma coisa que a torcida do Fluminense não faz no Fluminense. O jogo agora, o jogo agora contra o Once Caldas, o Everaldo não jogou bem. Ele teve umas 2, 3 chances, mas ele perdeu. Agora, contra o jogo anterior, contra o Vasco, quantas chances o Everaldo teve para finalizar uma jogada? Porque o centroavante ele é finalizador de jogadas. Quando eu falo do Everaldo, vale 100% para o Ganso. A diferença do Ganso para o Everaldo é que o Ganso, quando não recebe bola, ele começa a chutar de qualquer lugar. O Everaldo não faz isso. Então, o problema, 90%, não diria 90%, mas uns 70% dos nossos centroavantes não jogarem bem, não serem aqueles centroavantes que a torcida deseja, é porque o time não produz para eles finalizarem. Pô. O centroavante vive de finalização. Agora, se durante um jogo inteiro ele só recebe um centro para ele cabecear e uma bola para ele chutar, o cara perde os dois e só tá uma merda, isso aí não está fazendo pivô, não está fazendo nada. O Everaldo faz um pivô bem feito. Agora, eles estão esperando um Pelé. Como agora, numa época do Cano, no ano passado e uma parte desse ano, ficam esperando o Pelé. Não, o cara é centroavante. Pô. O cara não pega a bola, sai driblando todo mundo, faz um gol, faz uma assistência. Ele está ali para dar o último toque na bola, para fazer o gol. Então eu espero que hoje o Everaldo, que só temos ele, pessoal, bota Kevin Samuel. Aí, o Kevin Samuel tá. O Kevin Samuel hoje, para entrar no time do Fluminense, ele pode até fazer um gol, mas se jogar 3 jogos vai ser um horror. Porque ele não tem aqui nem o Isaac e o Riquelme. Eles têm que ficar jogando um pouquinho, como o Lavega tem que ficar jogando um pouquinho, como o Lescano tem que ficar jogando um pouquinho. Eu queria saber o seguinte,
A chance do La Vega e do Lescano jogarem, e do Riquelme jogar, o Riquelme menos. Mas sabe o que é? O Ganso e o Lima se contundirem. O Hércules também se contundiu, o Hércules, o Nonato, para sobrar vaga, porque agora eu tenho que colocar alguém, vou botar esses caras e vão ter que jogar 5, 6 jogos, porque está todo mundo contundido. Aí o cara vai jogar, pô, esse cara é bom, hein? Tá jogando, tá treinando, vocês não dão chance. Essa é uma diferença fundamental do Fluminense para o resto do Brasil. A gente vê o Palmeiras o Estevão está indo embora agora. Fez o gol dele lá, o ganhou uma placa, e vai embora. Antes foi o Hendrick. Daqui a um ano vai estar indo outro. Porque o Palmeiras não quer saber se o cara joga bem, não. Vai jogar porque você é bom de bola. Você vai jogar porque você é bom de bola. Aí o cara começa a jogar, começa a pegar corpo, começa a pegar malandragem, começa a conhecer o time, começa a jogar bem. O Fluminense não. Ai, a base está sentindo. Aí a torcida vai no vácuo, a torcida também é meio lerda, né? Uma parte dela não pensa. Não teve chance, não deu certo. Qual foi a chance? 20 minutos no jogo. Então, 2 vezes 20 minutos no jogo que a gente está perdendo. Ou então, o time 100% reserva jogando a 4.000 metros de altitude. Porra, é só essa chance que o cara tem que arrebentar nessas horas? Tá bom, ele vai e arrebenta. O que acontece depois? Vai pro banco. Esse é o problema do Fluminense. Mas eu acho que hoje, vou dar minha escalação, que eu falei e não falei da minha escalação. Minha escalação hoje seria, que eu acho que é a que vai, não a minha, a que vai. Fábio, Guga, Ignácio, Freitas e René. Hércules, Martinelli e Ganso. Vamos para começar. Cano, Everaldo, Keno. Eu acho que esse é o time que vai começar. Isso a gente só vai saber às 8h30 da noite. E eu vou saber daqui a pouco se alguém se inscreveu no canal. Se você está me ouvindo até agora, pô, ou você gosta de sofrer porque me acha chato até agora, ou então você está achando que eu estou falando coisas sensatas. Aí é só você ser sensato e se inscrever, pô. Isso me ajuda muito o canal também. E divulgar para os amigos. Falou? Bom domingo para todo mundo, saudações tricolores, que hoje a gente fecha o domingo com uma vitória, que seria espetacular. Porque aí faríamos 20 pontos, estaríamos ali garantido o G5. Mas de repente até G4. Falou?